1 Pedro 5, 7 e 8 diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Amém? O verso 9 faz parte desse contexto, mas ele muda um pouco a temática aqui, a ênfase, e nós vamos ficar nesses dois versos. E temos aqui uma extensão, de modo geral, poderia até dizer, do livro de Tiago, a respeito da vinda de Jesus. E se você reparar, esses dois versos, eles iniciam com a vinda de Jesus, sede pacientes até a vinda do Senhor. E o segundo verso termina dizendo com a vinda do Senhor. Nós sabemos que a Bíblia, quando repete algo, é sinal de que aquilo é bastante importante. E Tiago está dando a ênfase para isso. Mas atrelado, colado à vinda do Senhor, tem um termo aqui importante, que será parte da nossa, ou a ênfase da nossa palavra hoje. Sabe qual que é? Paciência. Paciência. Você é bom de paciência? Você tem paciência? Ou você é aquela pessoa, como que dizem, pavio curto? Pavio curto é o cara que não tem paciência, né? Hoje em dia a gente está sem paciência, irmãos. Está sem paciência. Mesmo os que têm pavio longo, tem algumas coisas que já não está tendo mais paciência. Especialmente por causa da nossa geração da tecnologia. Eu li certa vez uma pesquisa, já falei para os irmãos que eu fiquei chocado com aquilo e percebi que é verdade na minha vida. Se você está com o seu celular lá, você clica no celular, demora 10 segundos, é coisa assim, de 70% das pessoas desistem de entrar onde queria entrar, né? Você vai ver um recado, você vai entrar num site, uma rede social, você clicou, o celular demorou 10 segundos, você já deixa para lá. Olha o nível da nossa paciência em que nós estamos, que dirá para outras coisas que demoram mais, né? Então, eu pegaria o gancho com a ideia desse texto, vou usar um termo e vou modificá-lo como o tema da mensagem. Ficou muito famoso aí para jovens e adolescentes a ideia do eu escolhi esperar. Você já ouviu esse termo, né? Que é o jovem adolescente, né? Esperando para casar, esperando ter a sua esposa, o seu esposo. Mas a Bíblia, ela não é muito do eu escolhi esperar. Como assim? Ela pelo menos é o que eu vejo aqui, e que me parece ser um bom tema para eu aprendi a esperar. Que paciência, ninguém nasce com ela. Até porque o termo paciência ou espera é algo que nos dá uma certa dificuldade de viver. É claro que algumas pessoas, em termos de personalidade, são mais pacientes. Outras, em termos de personalidade, são menos pacientes. E cada personalidade tem a sua contribuição no mundo. Aqueles que são mais tranquilos, calmos, ajudam na construção do mundo de certa forma, e os mais agitados também, por que não? Mas a paciência bíblica, ela não é um traço da personalidade. Como você sabe? Como que eu posso afirmar isso? A paciência é uma parte do fruto do Espírito. Você lembra do fruto do Espírito? Gálatas 5:22? Amor, alegria, paz, paciência ou longanimidade, né? Mas a ideia de ser paciente. Se é um fruto do Espírito, você não nasce com ele, não nasce instalado em você, não. Você tem que ser gerado em você e ser aprendido. O apóstolo Paulo vai falar lá em Filipenses 4 que ele aprendeu algumas coisas. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Isso me parece ser muito uma dinâmica de paciência. Sei estar abatido, sei ter abundância. Aí ele termina dizendo: posso todas as coisas, que se encaixam muito mais em posso ter o fruto do Espírito do que em todas as coisas deste mundo, né? O que eu quero. Voltando ao texto, com aprender a ter paciência, eu sou instigado para duas coisas aqui, ou me atentar para duas coisas que me ensinam a aumentar a minha paciência em esperar a vinda do Senhor. E antes mesmo de falar dessas duas coisas, eu diria que é muito propício falar sobre paciência para a vinda do Senhor. Por quê? Primeiro, por causa da vinda do Senhor, é óbvio, porque Tiago está num tempo que Pedro também está, ao escrever a sua carta, que alguns irmãos já morreram, alguns que viram Jesus subir,
e Jesus dizer assim: olha, esperem aí que eu vou retornar. As pessoas começam a ficar com o coração aflito. Peraí, mas o irmão que estava lá no cenáculo com a gente, que viu as línguas de fogo descerem, que pregou, o irmão já morreu, e agora? A gente está sofrendo perseguição. Bom, a vinda de Cristo, ela é importante pelo que ela é, por Jesus voltar e nos redimir de maneira completa, trazer o seu reino. Mas falar sobre paciência para a vinda de Cristo também é importante, porque a vinda de Cristo é o maior. Se você conseguir esperar com paciência a vinda de Jesus, o que você não conseguirá esperar? Percebe? Se o nosso desejo é ver o Redentor alto e sublime, chegando sobre as nuvens, ou lá no céu, sentado sobre um alto trono, e você consegue esperar, meu irmão, você vai conseguir esperar todas as outras coisas. Entende? A vinda de Jesus, então, ela por si só é gloriosa, mas ela é a maior das coisas às quais esperamos. Portanto, se o nosso coração consegue esperar a vinda de Jesus, nós conseguimos esperar uma notícia, a gente consegue esperar a turbulência passar, a gente consegue esperar a mudança, a transformação, e por aí vai. Percebe? Então, dito isso, quais duas coisas para aprender a esperar? A primeira delas, o Tiago vai fazer uma conexão com o lavrador, e aí eu já colocaria aqui, para aprender a esperar, eu tenho que entender processos. Tenho que entender processos. Ele fala, olha, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Aí ele vai falar, eis que o lavrador coloca a semente de manhã, de tarde já nasceu, já virou a planta, já vem o fruto, não é assim, não. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva, temporã e serôdia. Em outra tradução é dito chuva de outono e de primavera, e me faz entender algo um pouco melhor, porque eu não sei muito quais são as estações da temporã e serôdia, mas outono e primavera de fato são estações, e não tem como você falar assim, estou com pressa, chega logo primavera, não tem como. Não, agora eu quero acordar no outono. Não, ou você espera, ou você vai ficar fazendo birra, batendo o pé, não é verdade? Porque cada coisa tem o seu tempo, o seu processo. Tiago está ensinando sobre paciência, ele está falando, aprenda a vivenciar e a entender o processo. E esse processo ainda é exemplificado por uma colheita. Ele vai mostrar primeiro o plantio que eu vou fazer para isso. Depois do plantio, vai me ensinar também a dependência que eu tenho, porque o cara colocou lá a semente na terra. O que ele faz para a semente germinar? Bom, coloca um adubo, rega, mas ele não manda na semente, né? Então a dependência de que o processo irá acontecer até chegar no fruto, receber o fruto. Irmãos, portanto, para que você seja paciente, entenda que há processos de Deus, mas o processo de Deus, apesar de depender de Deus, ele também depende da sua semeadura. Você quer colher fruto do Espírito? Não tem como alimentar a carne e dizer, por que eu não estou me tornando mais espiritual? Você quer resposta de oração? Não tem como não orar e dizer, por que Deus não está me respondendo? Processos, eles acontecem dentro de nós, acontece conosco envolvido. Então é tal como o processo do lavrador, que apesar dele não mandar na semente, não mandar na terra, ele faz o que lhe cabe, que é botar a semente dentro da terra. Percebe? Então, como que eu aprendo a ser paciente? Enxergando que Deus tem processos e eu estou envolvido nesses processos. Às vezes são processos, como eu falei, de uma vida de oração, de um entendimento, são processos de transformações pessoais, para que eu aprenda de fato a esperar no Senhor. Você tem alguma coisa que você não está conseguindo esperar? Tem alguma coisa que a paciência está lhe faltando? Às vezes é a paciência de esperar algo, é de lidar com alguma situação, é de passar por algo, ou seja, algo que acontece em você, ao redor de você, ou algo que você espera acontecer. Mas certamente nessa espera Deus te colocou num processo. E a pergunta aqui não é, e a gente gostaria, né? A pergunta de $1 milhão. Quando que Deus vai resolver isso? Aí Deus fala, dia
tanto de tal mês. Não, Deus não faz isso. Então a pergunta, por mais que a gente queira fazê-la assim, talvez seria: Deus, qual é esse processo que o Senhor iniciou na minha vida através dessa espera? Através desse exercício de paciência? Qual que é o processo? Então, plante aquilo que você quer colher, obviamente, e dependa de Deus, dependa de Deus. Mas tem uma coisa graciosa aqui, né? O lavrador coloca a semente na terra, ele depende de Deus, claro, faz a parte dele, mas ele fala assim: olha, até que receba a chuva temporã e serôdia. Você que já trabalhou com lavoura aí, você sabe que sem chuva a coisa fica difícil, não é verdade? Hoje em dia tem tantos artefatos aí, adubo e essas outras coisas que eu nem sei o nome, mas não tendo chuva, meu amigo, até hoje a coisa fica difícil, imagina naquela época. Então, no meio dos processos, conte com a graça de Deus. Se o lavrador não manda na terra nem na semente, gente, o que ele vai mandar fazer chover? Olha nós aqui desesperados, cheio de fumaça, semana passada, né? Pedindo: Deus, manda a chuva para tirar a fumaça. Agora imagina para a terra fazer brotar a semente. Nesses processos, contem com a graça de Deus. Se Deus te colocou num momento de espera, de paciência, se Ele está te fazendo aprender a esperar, Ele te colocou num processo que te ensinará a plantar realmente do jeito certo, te ensinará a depender dEle, mas também vai te ensinar mais uma coisa, que é contar com a graça dEle. Deus é gracioso, irmãos. Às vezes a gente imagina, não vou falar a gente não, que eu não vou te colocar na conta não, eu vou falar eu, tá? Aí se você, como diz o ditado, se o chapéu servir, você usa. Às vezes eu imagino que parece que Deus, ele não está assim muito interessado em fazer o bem para comigo, né? Em algumas coisas eu falo: Senhor, mas quanto tempo que eu estou orando a esse respeito? Ou essa situação, ou essa questão pessoal? Bom, Deus está profundamente interessado em fazer o bem para comigo, mas o bem de Deus às vezes não é o bem que eu quero, não é o bem da resposta imediata, do conforto. O bem talvez seja me fazer aprender a esperar com paciência, para que naquela situação específica eu seja desenvolvido nesse processo, que eu aprendo a esperar a vinda de Jesus e tantas outras coisas. Bom, processo. Qual que é a segunda coisa? Esses serão só duas. O verso 9 diz: sede vós também pacientes. Você percebe que ele repete: fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor já está próxima. Agora você perceba que o sanduíche que ele faz nesse versículo, porque ele repete duas coisas: sejam pacientes, porque a vinda do Senhor está próxima. Ele está relembrando. Mas qual que é o adicional aqui? Fortalecei o vosso coração. Se no primeiro verso nós vimos um processo sendo demonstrado, nesse verso nós vemos a profundidade. Para que você aprenda a ter paciência, você precisa fortalecer o seu coração, e eu traduziria dessa forma: tendo profundidade no seu coração, na sua vida com Deus, na capacidade de entender as coisas. Gente rasa não consegue esperar. Gente rasa, ou seja, que não é profunda naquilo que o Espírito está falando a ele, não consegue ter paciência, porque a paciência é colhida, né, lá no fundo. Essa é a ideia. Vamos, como que eu fortaleço meu coração? Como que eu me torno profundo então? Olha, não fuja dos processos, não fuja daquilo que Deus está falando com você. Fortaleça o seu coração, deixando o seu coração ser sondado por Deus, deixando Deus te levar para aquilo que Ele quer fazer. Eu fico imaginando Ezequiel naquela maravilhosa visão que ele tem, ao pé de um rio. O anjo vai medir, aí ele vai entrando. Você lembra disso? Aí ele entra, a água dá no calcanhar, né, nos artelhos, se não me engano, depois joelhos, depois na cintura, depois nos ombros. E eu ficaria imaginando, gente, já dá um desespero aqui. O anjo está me mandando mais para dentro, e ele vai mais para dentro. Parece que é essa profundidade que Deus nos chama. E às vezes eu fico fugindo de fortalecer o meu coração. Porque o que é um coração fraco? Além do físico, né? Que às vezes nós temos coração fraco mesmo, né? O meu é um deles. Mas o que é um coração fraco espiritualmente? É aquele que não aguenta ser exortado pelo Senhor,
ser tratado pelo Senhor, ou seja, que não tem profundidade, ele é raso. Deixe que Deus fale com você, o que é difícil de ouvir, o que é bom de ouvir, deixe que Deus trate no seu coração, porque assim ele será fortalecido. E assim, com o coração fortalecido, ou seja, com o coração mais profundo, você terá a capacidade de esperar com mais paciência. Você aprenderá a esperar um pouco mais. Aí eu pergunto para você, né? A segunda pergunta é: seu coração é forte? Você tem um coração profundo, aprofundado naquilo que vem de Deus? Ou seja, como que eu posso responder isso? Porque poderia ser falta de humildade, né? Não, meu coração é forte, claro que é, né? Mas assim, o quanto você já foi tratado por Deus no seu coração? Quanto de coisas Deus já falou com você, já foi retirado? Aquilo que você sabe da palavra, o quanto que você já acolheu no seu coração, já colocou em prática, já foi transformado, e isso aprofunda, e isso fortalece o coração. Será que eu não estou sendo impaciente para com Deus? Será que eu não estou sendo às vezes até murmurador? Porque esse é um aspecto da impaciência. Lembremos lá do povo de Israel no deserto: porque eu não aprendi a passar por processos e eu não aprofundei o meu coração naquilo que o Espírito quis tratar comigo, que o Senhor quis ensinar para mim? Será que tudo isso, essa minha fuga, não gera então uma impaciência, uma incerteza, uma desconfiança, até mesmo uma murmuração? Parece que Tiago está ensinando os irmãos, e eu gosto muito do texto de Tiago. Tem uma coisa que eu acho fantástica nele, que ele sabe resumir as coisas. Ele é muito, ele sabe fazer sinopse, né? Resumir muito bem. Em 2 versos, às vezes em poucos versículos, ele coloca temas profundos, e parece que ele colocou o tema da paciência aqui. Então, eu termino como Tiago começou, né? Sejam pacientes, irmãos, sejam pacientes. Aí a pergunta novamente, né? Vou ter que repetir: como ser paciente? Seja paciente. Observe o lavrador, ele percebe um processo ali. Ele sabe que tem começo, meio e fim, ele participa, mas nem tudo vem dele. Então perceba os processos de Deus na sua vida. Seja um paciente. Como? Fortalece o seu coração. Deixe que Deus trate o coração, deixe que Deus fale, deixe que Deus arranque, que Deus transforme, que Deus implemente, para que ele seja aprofundado, e assim você terá mais paciência. Então, não é eu escolhi ser paciente, né? Nesse sentido, pelo menos nessas questões espirituais, eu aprendi, porque eu deixei Deus trabalhar em mim, porque eu entendi que é um processo. Eu aprendi a ser paciente. Aí eu quero orar com você, pedindo que o Espírito Santo complemente esta palavra, e que você possa aplicar primeiro a vinda de Jesus, que você deseje com o maior desejo do seu coração, e que você aprenda a esperar de fato, dizendo: ora vem Senhor Jesus. Mas que aí você aplique as coisas menores, que são as coisas da sua vida, do dia a dia, dizendo: Senhor, qual processo o Senhor me colocou agora? Senhor, como o meu coração pode usar isso para me aprofundar no Senhor? Vamos orar? Deus de amor, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito a nós. Obrigado por esta palavra, eu não sei se é de ânimo ou de exortação de Tiago à igreja, mas de ser paciente, porque o Senhor está vindo, a vinda está próxima. Então nos ajuda a esperar com paciência no Senhor. Nos ajuda, Deus, a conseguir ter o nosso coração acalmado pelo Teu Espírito, pelas certezas que vêm de Ti. E Senhor, com isso eu quero clamar também que o Senhor nos ajude a entender processos dentro da nossa vida. Assim, talvez consigamos ser mais pacientes. Talvez, Senhor, aquela situação seja usada pelo Senhor como processo, para que eu faça aquilo que me cabe, que eu seja obediente ao Senhor, mas que também dependa do Senhor, que espere da sua graça. Porque tem situações, tal como o lavrador que coloca a semente na terra, que só se o Senhor fizer, poderá sair do chão. E é assim com muitas situações que nós temos passado. Então nos ajude, Deus, a não ficar olhando e murmurando, mas a aplicar isso ao nosso coração, ao nosso interior, entender que o Senhor está usando tudo isso como processo do Senhor. Também me ajude a fortalecer o meu coração, e assim também cada um dos irmãos aqui, Senhor, nos aprofundando em Ti, entendendo que o Senhor tem mais para falar conosco,
mais para modificar, mais para transformar, mais esperança para nos dar, mas não nos deixa ficar no rasinho, Senhor. Que sejamos como Ezequiel, naquela visão que vai entrando no rio e de repente ele está a nado porque não conseguia mais andar de tão profunda que eram as águas. Seja assim conosco também, Senhor. Eu sei que essa oração é perigosa, porque pedir para aprofundar no Senhor muitas vezes é aceitar que venham tribulações, dificuldades, mas eu peço que o Senhor faça com que o nosso coração expanda em percepção da grandeza do Senhor e do poder do Senhor sobre nós. Assim fortaleceremos Ele, assim seremos mais pacientes, assim poderemos encarar as aflições que temos passado com mais alegria, por estarmos mais fortalecidos e olhando para o Senhor. É em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém.